Queridos amigos do canal 17 da Ina Telecom, estamos novamente aqui com o programa Máquina do Tempo, um programa que você já acostumou a ver. Tem tanta pessoa importante aqui, tanta pessoa simples, mas ligada, o coração direto na nossa história de Catalão. E esse cenário aqui você já acostumou e já sabe que é aqui no bairro do Godô. Godô, outra pessoa que sempre nos acolheu aqui para que esse trabalho nosso saísse a contento. E ele já está preparando para a gente aqui o gostoso café catalão. O melhor café de toda a região tem que ser o café catalão. Aonde você for e você receber visitas também, sirva lá o café catalão. O melhor café de toda a região. Que bom hoje aqui comigo, meu querido amigo, simpática presença, João Alfredo. Que bom, João. Obrigado por você estar comigo aqui hoje. A máquina do tempo, essa viagem gostosa. Boa tarde, Nero. Boa tarde a todos os ouvintes do canal 17. É um prazer estar aqui nesse seu programa Máquina do Tempo, que realmente é um excelente programa e eu procuro ouvir todas e ver todas as entrevistas que você já fez. E sempre com gratas surpresas. Muito obrigado. Você sabe que a gente é suspeito para trocar elogios, porque a gente foi criado junto, assim, né? Com certeza. Nas pedaladas do campo catalão, do campo do Freivap, no bar do crack. Como é que foi sua infância, João? Porque falar tem que falar, porque o Leovil, o seu pai, até hoje, vem muita gente aqui, você já teve a oportunidade de assistir, que tece grandes elogios ao seu pai. Quer dizer, foi uma coisa que ficou gravada na cabeça dos catalães. Mas nós vamos falar do Leovil mais tarde. Nós vamos falar agora de você, sua infância. Como que foi, João? Perfeito, né? Eu nasci em Araguari. Araguari, Minas Gerais. Muita gente não sabe disso. O meu parto foi prematuro. A minha mãe tinha problemas e em Catalão, na época, não tinha hospital. Então, nós tivemos que ir para Araguari. Então, eu nasci em Araguari, fiquei numa incubadora lá um tempo. E como você tem a multa para poder ter que registrar a pessoa antes de um determinado tempo, aí eu fui registrado em Araguari, nasci em Araguari. Mas passado o tempo da incubadora lá, eu me refiz, a minha mãe se refez e nós voltamos para Catalão. Então você não está com o pé rachado. Não estou com o pé rachado. Mas gosta de piqui. Gosto de piqui, frango com quiabo, polenta. Ô, João, e o início dos seus estudos? Você inaugurou na escola onde? Aí nós íamos morar em Catalão, então a minha lembrança, a primeira lembrança que eu tenho da minha vida é que a gente morava ali na rua Pedro Ludovico, em frente à maçonaria, a atual maçonaria. Sim. Então eu com 5 anos, 6 anos, aí naquela época era de praxe, né, colocar a criança com essa idade. Hoje já coloca com 2 anos. Mas então a primeira escola foi lá o grupo lá do Marca Tempo. Hoje... Bar Nossa Senhora de Fátima. Não, na Zé Marcelino. No Bar Nossa Senhora de Fátima, exatamente. Isso. Então, a cartilha, onde a tia Holanda Aires Fonseca era diretora. Isso. Então, a minha cartilha, Abreu Sodré, aquela menina com a trancinha que lá... Capa verde. Capa verde, o B do bullying, aquela coisa toda. Então, a minha cartilha foi ali. Sim. Depois, eu fui para o ginásio São Bernardino de Siena, lá fazer o primeiro ano. Só que no ginásio Siena tinha o primeiro B e o primeiro C. Quando eu terminei o primeiro B, o Leovil, já com uma visão bem prática, ele falou, não, você vai passar para o segundo ano, você vai para o grupo escolar Rita Paranhos Bretas. Isso. Foi aonde eu fui, me matriculei lá no segundo ano. Então, segundo, terceiro e quarto primário, foi lá no Rita Paranhos Bretas. Depois disso, eu tinha que fazer o tal do curso de admissão. Na época tinha aquele curso de admissão, tinha uma quinta série. Senhora. E aí eu só sei que meu pai me levou para Goiânia, para estudar no Ateneu Dom Bosco, interno. Então até eu fiz uma prova lá, eu era sempre muito estudioso, muito aplicado. Então eu fiz uma boa prova e consegui entrar lá no Ateneu Dom Bosco, em Goiânia, no primeiro ano ginasial. Era tipo um vestibular, não é, João? Era tipo para poder admitir, né? Para poder admitir, você fazia aquela prova ali, né? Então até o padre Otto da Fonseca, que era lá, ele trabalhava lá, e eu fiquei interno lá.
Isso foi em 1965. 1965. 1965, exatamente. E esse 1965 foi o último ano que teve internato lá no Ateneu Dom Bosco. Porque era um regime assim, muito fechado, muito antiquado, né, vamos dizer assim. Você entrava e ficava, você saía de 15 em 15 dias, só podia sair no domingo. Então esse primeiro ano ginasial, vamos dizer assim, eu fiz lá no Ateneu Dom Bosco. Depois, com a extinção desse sistema de internato, eu vim para Catalão e fui estudar no Ginásio Anchieta, que o Ginásio Anchieta tinha acabado de ser fundado, com o diretor, nosso querido João Margon. Tinha o Alberto Elias, que era nosso da preparação física, né? Então lá eu fiz o segundo, o terceiro e o quarto ginasial. Aí você já estava vivendo dentro da época da ditadura, né, João Alfredo? Exatamente. Naquela época já estava lá, vamos dizer... Até o João Margon foi detido pela polícia. Foi detido pela polícia. Dando aula, né, João? Exatamente. Em 69, então, quando eu terminei o quarto ano ginasial, né? Aí eu fui para o Rio de Janeiro, fui estudar no Colégio Santo Inácio. Para entrar nesse Colégio Santo Inácio também teve que fazer uma prova. Só que nessa prova do Santo Inácio, eu fui bem em várias matérias, mas em matemática, as questões que caíram lá eu nunca tinha visto na minha vida, né? Então era uma outra didata, era outra bibliografia, e eu não consegui ser aprovado. Na verdade, nessa prova de matemática lá do Colégio Santo Inácio, eu tirei 0,5. Aí cheguei pro meu pai e falei, pai, eu tirei 0,5. Nós fomos lá no reitor. Aí chegou e falou, o que ele acertou? Eu falei, não, ele acertou, ele escreveu o nome dele corretamente na prova de matemática, então eu tive que dar meio ponto para ele. Aí ele ouviu muito indignado com aquele negócio, chegou e pegou meus boletins e apresentou. Porque eu sempre fui um cara muito estudioso, muito metódico, muita metodologia para estudar, né? Não que eu fosse uma pessoa inteligente, eu era um cara aplicado, esforçado. E meu pai mostrou lá pro Abdon, nunca esqueço do nome desse cidadão lá, Abdon. E ele falou, não, tudo bem, então vamos dar uma oportunidade para ele, ele vai matricular, nós vamos dar a bibliografia para ele estudar nas férias aí. Mas na primeira prova que ele fizer, ele tem que tirar azul. Ah, era a nota azul que falava naquela Nota azul. E a nota azul lá do Santo Inácio era 7. Nossa Senhora! Era 7. Que isso? Você tinha que acertar 2/3 das questões, né? Então foi um estudo violento que eu tive que fazer e tal, para me adequar àquilo, mas graças a Deus, na primeira prova, quando eu estava já matriculado na Escola Santo Inácio, que é de padres jesuítas, né? Uma das boas escolas do Brasil, da América Latina. Até hoje é um excelente colégio. E realmente o Leovil teve essa visão de me colocar. O que a gente tem que dar para o filho da gente, né? O que a gente tem que dar para o filho da gente é educação, né? Principalmente. Aí fiz lá os 3 anos de científico e prestei vestibular. Quando eu prestei vestibular, foi no ano de 1971, final do ano de 1971, que eu fui para o Rio em 69, 70, 71. 71, então, no final, eu fiz o vestibular. Foi o primeiro SES Gran Rio, porque antigamente todas as faculdades eram todas individuais, né? Sim. Aí unificou todos, inclusive com as cidades serranas, de Petrópolis, Teresópolis, Novo Friburgo, Vassoura, com as cidades próximas, aí fez o primeiro SES Gran Rio. Eu acho que, se não me engano, eram 22 universidades. Então, naquela época lá, por ter feito Santo Inácio, e eu tinha uma boa base, mas eu não passei na minha primeira opção. A minha primeira opção era PUC, a segunda era Nacional e a terceira foi a Gama Filho. Eu passei na terceira opção minha. Aí fiz meu curso de Engenharia Civil na Universidade de Gama Filho, lá no bairro Piedade, no Rio de Janeiro. Lá onde eu passava todo dia na porta da casa do Zico, o galinho de Quintino. Você passava por Quintino para chegar lá em Piedade. Ô João, mas quando você foi morar no Rio, você não ficou sozinho lá não. Não. Lá tinha muita gente catalão. Tinha muita gente catalão. Você lembra? Inclusive, quando eu fui para o Rio, lá, João? eu tinha 15 anos de idade, né? Então, o Leovil era um cara muito amigo do Osíris Ulloa, né? E o Fernando já estava lá, o Fernando Vaz de Ulloa já estava lá no Rio. Aí,
O Fernando, praticamente, ele foi o que me iniciou lá, ele foi meu tutor lá, quando eu fui para o Rio, que era Rio de Janeiro, uma cidade, né, a metrópole, uma cidade, né? Lá tínhamos, era o Fernando, o Sérgio e eu, morávamos no quarto. No outro quarto tinha o Carlos Alberto Evangelista com o Fábio, que eles eram meus primos de Cumari. Sei. E no terceiro quarto lá tinha o Zé Eduardo, André de Melo, Humberto Margon e João Seba. Então tinha essa formação lá, essa formação inicial desses moradores de lá. Catalão lá. Lá. Fomos morar lá na Rainha Elizabeth, número 650, edifício Brigadum 702. Aí, Apartamento 702. você formou quando, João? Eu formei em 76. Formei em 1976. Aí você veio direto para cá. Aí quando formei, aí estava lá, eu fiz um estágio na Servenco, Serviço de Engenharia Continental, que era uma excelente empresa de construção civil, inclusive era só de judeus. E quando eu formei, o senhor Jacó Steinberg, dona Clara Steinberg, que eram os donos, e eles até tinham aberto uma exceção lá para receber, eu que não era judeu, mas eles iam me contratar. Aí o Leovil chegou lá e falou, meu filho, nós temos que ir agora lá para Catalão, porque você vai ser um engenheiro lá do frigorífico lá que vai ser construído. Porque nós temos lá um prazo para fazer lá uma reforma nessa nossa indústria lá. E você vai, então, começar a me devolver um pouquinho do que tudo que eu investi em você. Então, vamos voltar lá para as nossas origens, lá para Catalão. Tá certo. Vamos dar uma paradinha, tomar um café catalão, João? Vamos tomar um café catalão. Gostoso, você tá gostando? Estava adorando. Vai tomar um café catalão, o melhor café que tem em toda a região, preparado pelo Godot. Vamos tomar esse cafezinho e a gente volta agora mesmo, ok? Voltamos aqui, depois de tomar o gostoso café catalão, o melhor café de toda a região, aqui no espaço, no bar do Godot, com essa simpatia, com essa simpática presença, o João Alfredo conosco aqui no programa Máquina do Tempo. João Alfredo, aí seu pai falou, agora você vai voltar para Catalão, vai me ajudar lá. Aí você veio. Me fala agora, João Alfredo, do frigorífico, porque o frigorífico foi uma coisa que ficou na lembrança de todo mundo. Não tem quem passa por ali que não lembra do auge do frigorífico, o Santa Terezinha, Frivap, tudo aquilo, né? E você viveu ali dentro, né? Exatamente. Grande parte da sua vida, João. Porque nessa jornada aí que o meu pai fez, o início dele, né, foi na Charqueada Irmãos Fonseca, que tinha ele, o Genervino, né, e tinha o senhor Nilo Margon, que eram os três sócios. Eles começaram com a Charqueada Irmãos Fonseca. Lá no córrego do almoço tinha a Charqueada dos Irmãos Rocha, que eram 5 irmãos Rocha. Eram os 5 irmãos Rocha. O Zé, o Wilson, o Onofre, o Geraldo e o Antônio. E o Antônio Rocha, e o senhor Antônio Rocha, que era o caçula deles, né? Então tinha a Charqueada dos Irmãos Fonseca e tinha a Charqueada dos Irmãos Rocha. Aí, essas duas empresas tocaram muito tempo, muitos anos foram essas empresas. Depois resolveram, com a crescente demanda de indústrias se aproximando aqui, resolveram fazer uma fusão. Então, dessa fusão dos irmãos Rocha com os irmãos Fonseca, surgiu a Frivap, Frigorífico Vale do Paranaíba S.A. Então, a sede dela foi transferida lá para o Córrego do Almoço, onde tem hoje a indústria lá. Então, inicialmente, né, essas duas empresas de carne que tinham aqui eram charqueadas, né? Que você fazia a conservação de toda a carne com sal. Você desossava toda a reis e fazia com sal. Inclusive o filé mignon, que é uma carne sem gordura nenhuma, ele virava um verdadeiro pau, né? Sim. Aí você ralava ele e fazia aquela paçoca maravilhosa, que era uma carne muito apreciada por todos, fazia a paçoquinha. Bom, e aí então, nesse ano que começou então o advento do frio, então nós começamos então a ter que fazer essa reforma lá
lá no frigorífico. Já existia a indústria frigorífica já anteriormente, Já tinha a cama fria, mas né? já tinha as câmaras frias, né? Mas eu estou dizendo, nos anos anteriores fazia, era charque. Mas nesse tempo lá, então já tinha, o Ministério da Saúde já tinha ido lá e feito uma relação de melhorias que nós tínhamos que fazer. E o pessoal resolveu fazer uma nova indústria, né? Então eu fui um engenheiro dessa obra e naquela época a gente era tão, vamos dizer, estava acabando de sair da faculdade, né? Então eu tinha um projeto arquitetônico que tinha a planta baixa, tudo, os cortes, toda a parte de cobertura, e eu desenvolvi os projetos de estrutura, todos os projetos de instalações. Então foi feito por mim e a gente fez lá o frigorífico. Esse frigorífico foi terminado aproximadamente, levou de 77 a 79. E você faz a sala de abate, embaixo tem a sala de miúdos, tem a graxaria, tem a salga de couro, as camas frigoríficas foram feitas novas. E nessa época eu acho muito bom recordar, porque eu tinha um cidadão, que era o mestre da obra, que chamava Sr. Joaquim Estevão, que realmente era um cara... Era mestre mesmo. Fantástico, era um cara fantástico. Ele foi o braço direito, esquerdo e realmente dependia, mas primordialmente dele, do conhecimento prático dele, né? Para a gente poder aliar da nossa técnica a fazer então a indústria lá. Essa obra demorou até 79. Quando nós terminamos essa obra, foi mais ou menos em 1979. A sociedade era Frivap, os irmãos Rocha, os 5 irmãos Rocha e os 3 irmãos, 2 irmãos Fonseca e o Nilo Margon. Eu vou fazer uma coisa para você que talvez você não saiba. Eu tenho o meu sogro que trabalhou lá, o Sr. João Ferreira, e o tio da minha esposa, o Cícero. Cícero? E a minha esposa trabalhou com a Maria da Penha, com a Rosária, e me faz uma outra moça, nos embutidos, dirigida pelo senhor Jean Copan. Jean Copan. Que é sogro do então prefeito Jardel Seba. Exatamente, pai da Ana Seba. Tá certo? E que era uma pessoa muito competente e que fazia excelentes embutidos. É coisa muito boa. Ô, João, aí dentro desse complexo do frigorífico ali, vocês davam mais de 100 empregos, né? Aí existia futebol lá dentro, existiam os jogadores lá, tinha o time, e eu cheguei a jogar contra você lá no frigorífico. Você era um centroavante, claro que você era o camisa 10, né? Porque o Godô era o 11, o Godô não foi. Não, o camisa 10 do time sempre foi o Godô. O Godô era o nosso craque. Era o 9. Era a nossa referência, eu era centroavante. 9. Mas depois eu não comecei a ser tão competente como centroavante. Eles me recuaram para o meio de campo, depois passei para ser zagueiro. Eu só não fui goleiro. Mas foi uma época maravilhosa, né? Que tinha o time dos Faca. Né? Eu lembro. O time dos Faca era um time temido, porque a galera jogava firme, não desleal. Jogavam todos firme, e aquele campo nosso lá, que hoje já virou um loteamento, lá em frente ao seu Osório de Melo, né? Que tinha aquela marcenaria lá. Então tinha aquele campo lá que era um campo de terra. Então jogar ali não era brincadeira não, porque eu como centroavante, a galera marcava ali, mas marcava firme mesmo. Tinha o pessoal da Rua e da Grota. Normalmente saía meio arranhado ali. Tinha o pessoal da Rua da Grota, né? Tinha o pessoal da Rua da Grota. O João Alfredo, como que é ser filho do Leovil, o prefeito mais citado até hoje, o mais competente da época, porque ele inaugurou uma nova maneira de administrar, aquilo assustou muita gente, mas agora depois os entendidos reafirmam que realmente o Leovil dessa época foi o melhor prefeito. Aí como que é ser filho de uma pessoa assim? Que você recebe até hoje, eu tenho certeza disso, vários elogios. Com certeza. É uma responsabilidade muito grande, né? Ser filho do senhor Leovil, evangelista da Fonseca, porque era um homem realmente ímpar, né? O dia que o meu avô, João Alfredo da Fonseca, que eu tenho o mesmo nome dele, concebeu lá com a minha avó Erondina, concebeu esse senhor, o senhor Leovil, eles perderam a forma, porque esse senhor realmente, ele é ímpar, ele é único e a responsabilidade que a gente tem, né, de ser filho de um homem que é tão querido, foi tão justo, tão honesto, tão capaz, né, é uma responsabilidade muito grande e que a gente procura
ser pelo menos um dedinho mindinho do que ele foi, né? Mas é muita responsabilidade. Ô, João, conta uma historinha do seu pai aí, que talvez alguém não saiba. Uma coisa qualquer que seu pai tenha participado, tenha feito, uma coisa que você lembra até hoje, que você admira. Não, tem uma história lá, ele tem várias histórias, né? Claro. Porque com aquela correção dele, ele procurava fazer valer as coisas que eram certas, primeiramente com a sua família, né? Eu que era filha, minha irmã Ana Maria na época, só tinha Ana Maria por enquanto, depois nós tivemos mais 2 irmãos naturais, que é a Marília com o Júnior. Mas então teve uma época que a prefeitura funcionava lá no fórum antigo, lá. Na Casa da Hoje é a Cultura, Casa da hoje? Cultura, Isso. hoje. Bem lembrado. É, a Casa da Cultura. E lá da sala do prefeito, você via aquele mercado ali, aquele mercado velho. Tinha um mercado velho. Tinha. E ele tinha um corcel amarelo, um amarelo cenoura. Horroroso a cor do corcel dele. Mas ele tinha um corcel amarelo, corcel 2. E a primeira dama, a minha mãe, veio com o corcel. Ela foi e parou a uma distância do meio-fio, mais ou menos de 1 metro. E parou na contramão e desceu e foi fazer as compras. Ele pegou e ligou pro delegado, na época era o Geraldo Gentil. O senhor Geraldo Gentil falou assim: Geraldo, tem um veículo aqui na porta do mercado que está totalmente irregular, está parado errado. Eu quero que você venha aqui e apreenda o veículo. E se a pessoa que está dirigindo o veículo criar algum caso, você pode prender também a proprietária do carro. Ai, meu Deus do céu. Aí foi. Aí chegou o Geraldo lá, mas ele ligou. Eu falei, mas eu ouvi, mas esse carro aqui é o seu. Eu falei assim, mas pois é, ela está completamente errada, então a gente tem que dar o exemplo. Né? Então foi uma coisa assim, foi uma coisa que eu achei muito interessante. E eu estava com ele nesse dia, coincidentemente, lá nessa sala. Lá, Sua mãe deve ter ficado brava. Ela ficou muito brava. Mas aí... Mas ela viu que estava errada também, já se conformou e tal, e foi-se embora. Né? Ô, João, chama máquina do tempo. A máquina do tempo, ela gira, tá? Vai lá embaixo, volta, sobe. Você tem uma saudade aqui, ó? Tem? Muito grande, né? Muito, muito grande. E, principalmente, hoje eu estou com 62 anos, né? Eu tenho 1 ano mais do que meu pai quando morreu. Meu pai morreu com 61 Vai anos. completar 30 anos, João? Vai completar, ele faleceu em 87, né? Em 24 de dezembro agora de 2016, faz 29 anos. 29 anos. 30 anos, ano que vem. Errei por pouco, né? Errei por pouco. Então, realmente, a saudade que a gente tem de uma pessoa que se vai, né? Ela é grande, principalmente que ele morreu jovem, e da forma como foi que ele, né, que ele foi, então é uma maneira que foi assim, muito dolorosa, muito ruim, mas a vida continua, né, e nós estamos aí. João Alfredo, a máquina do tempo ela gira, né? Vai para frente, vai para trás. A máquina do tempo voltasse atrás, você queria estar agora onde? Deixa eu ver se eu adivinho. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Inclusive, eu passei agora, antes de chegar com o Catalão, agora em fevereiro de 2015, os últimos 2 anos meus foi justamente lá no Rio de Janeiro, trabalhando lá como engenheiro, depois de estar em Brasília há alguns anos. Mas, se eu pudesse voltar na máquina do tempo, uma coisa que eu não me arrependo de nada que eu fiz. Sempre fiz com muita consciência, né? Sempre com muita convicção. Então, deixar de fazer, eu arrependo do que eu não fiz. Mas do que eu fiz na minha vida, foi sempre assim, com muito carinho, com muita ênfase, com muita dedicação, né? Então, hoje, por exemplo, para voltar na máquina do tempo, uma cidade que eu gostaria de ter morado, por exemplo, se eu tivesse ficado lá no Rio de Janeiro, quando me formei lá, seria uma outra vida, né? Seria um outro departamento. Mas eu achei maravilhoso poder voltar para Catalão, porque Catalão, eu já passei em muitas cidades que eu já morei, né? Já morei em várias cidades, mas igual Catalão não tem. Porque Catalão tem uma coisa que nenhuma outra cidade tem, que é o calor humano, né? Claro. Da família da gente, da infância da gente. Você passa na rua, você normalmente se encontra com a pessoa, ela te cumprimenta. Numa cidade grande, numa metrópole, você é mais uma multidão. Então, realmente, o fato de ter voltado para Catalão, naquele momento ali, quando eu voltei, foi um momento de que eu achei ruim, mas que depois se tornou, isso aqui foi uma coisa maravilhosa, poder estar novamente em Catalão. Ô, João Alfredo, dentro de você não tem uma chamazinha política, né?
Tem, né? Eu tentei ser vereador em 88. Quando ele ouviu falecer em 87, um dia eu abri uma gaveta dele lá e tinha lá. Ele ouviu vereador em 88. Eu não estava nem pensando em mexer com política, não. Mas eu falei, eu vou tentar ser um vereador. E me candidatei, na época eu era o doutor Aguinaldo, né, com a Maria da Glória, e tinha lá, depois era o Mauro Neto com o Mauro Fayad, né? Não, o Mauro Fayad e Toninho da Caxias. Pois é, o Mauro Fayad e Toninho da Caxias, vice. Vice. E tinha o Mauro Neto, que eu não esqueço do vice do Mauro Neto. Eu não lembro. Eu só sei que o PMDB rachou, né? Dois. E foi o motivo que, na época era o PFL, né? Que o PFL ganhou, né? E eu fiquei na primeira suplência, faltaram 13 votos, e teve várias características lá, a eleição daquela época. Tinha o meu homônimo João Alfredo Paranhos, né? Então ele, por ser mais velho, ele registrou lá João Alfredo. Então todo mundo que votou João Alfredo votou no Paranhos, não votou no Fonseca. Eu perdi muitos votos. Mas eu acho que Deus sabe o que faz, né? Então naquele momento ali eu fiquei até contrariado, não consegui me eleger, mas Deus sabe o que faz e tocamos a vida. E a família, a sua família? Eu estou no terceiro relacionamento. Certo. Eu fui casado com a Vaneli Leão, né? Fui casado com a Fabiola Safatli e hoje eu estou com a Juraci Gomes da Silva, Certo. que é paraense. Eu a conheci em Conceição do Araguaia, no ano de 2002, fui para lá fazer uma obra do CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, fui lá fazer a Vila Militar, lá do radar, lá que o grupo Chaim tinha feito o radar, do CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia. E eu fui para lá fazer a Vila Militar. Aí lá eu conheci a Juraci. Quantos anos já, João? Tem 14 anos. Olha. Né? Então nós estamos juntos há 14 Filhos, anos. tal? Nós com ela não tenho filhos. Sei. Com a primeira esposa eu tive 2 filhos, com a segunda esposa 2 filhos. Sei. Do primeiro casamento foi a Lidiane Carolina, do segundo a Lara e o Vinícius, e agora com a Ju, eu chamo ela de Ju, nós não temos filhos. João, muito obrigado por você ficar aqui, batendo esse papo conosco aqui nesse lugar agradável, que você já conhecia aqui, que é o bairro do Godô. Eu queria te agradecer e eu tinha vontade, muita vontade de trazê-lo aqui, para a gente bater esse papo gostoso como foi, falar de tanta coisa bonita e falar especialmente do seu Leovil, que vai ficar e está gravado na memória do pessoal de Catalão. Todas as pessoas daquela época vêm aqui no programa, vários e vários convidados meus, cita o seu Leovil. Leovil, evangelista da Fonseca. Que bom, hein, rapaz? O Leovil, ele quando foi prefeito, o que ele fez, ele administrou a prefeitura como se fosse uma entidade privada, né? E esse conceito que ele tinha lá, foi em 66, né? Já está com 50 anos atrás. Hoje, na Europa, nos países asiáticos lá, hoje o que tem de moderno em termos de administração é você fazer o serviço público funcionar como o serviço privado. Porque essa parte política da questão, que às vezes tem essa... embaralha esse meio de campo aí, que às vezes atrapalha, né? Mas o que ele fez foi realmente fazer a administração dele uma administração como se a prefeitura fosse uma coisa privada, com todos aqueles conceitos de contabilidade, né? É um prefeito que ele fazia os demonstrativos diários, né? Dos balancetes, débito, crédito, passivo, ativo, né? Tinha os resultados. Então todo dia era fixado lá na prefeitura. Ele tinha essa preocupação, naquela época não tinha essa parte de essa transparência, né? Ele sempre quis ser tão transparente, mostrar tudo como que era feita a sua administração. Uma pena que muita gente não segue esses exemplos, né? João Alfredo, muito obrigado. Aqui a máquina do tempo para. Nós entrevistamos hoje o João Alfredo da Fonseca, uma pessoa agradável, de um papo sensível, e engrandeceu muito a máquina do tempo. A gente vai voltar em outra oportunidade, sempre aqui nesse espaço gostoso do bairro do Godô e tomando esse cafezinho gostoso, que é o Café Catalão, o melhor café de toda a região. Hoje eu quero dedicar esse programa aqui a um grande professor meu
que me ensinou muita coisa no rádio. Uma pessoa que me ensinou de tudo no rádio que eu sei, principalmente respeitar as pessoas, que foi o Dr. Paulo Fayad. Um beijo e até lá.